Bom dia, bom dia! Então bora lá que eu quero ajudar você aí a aumentar o seu faturamento com técnicas diferenciadas em peças de feltro. No começo a gente acha isso muito difícil, mas depois fica no automático. Perguntaram aqui sobre as hashtags. Quando você for colocar hashtag, se você tá procurando cliente final como mamãe, vovó, decoradoras e afins, pense, tenha um pensamento mais lógico, sabe? Assim, o mais simples possível. Como uma mamãe vai procurar no Instagram se ela quiser comprar uma peça de feltro, uma princesa de feltro pro aniversário da filha dela? Como é que ela vai procurar isso no Instagram? A forma mais lógica do mundo. Você não vai botar hashtag princesa, porque vai ter milhões de fotos e não só de feltro, vai ter milhões de coisas. Já você vai ser um cadinho mais específico. Por exemplo, princesa de feltro, festa princesa, decoração princesa. Aí se for uma princesa específica, né? Princesa Ariel em feltro, vai. Mas o mais simples que você conseguir. Porque geralmente quando a mamãe vem procurar, ela já sabe se ela quer um enfeite de biscuit, de EVA ou de feltro. Geralmente ela já sabe. Então ela vai procurar princesa Branca de Neve em feltro. Ou então Branca de Neve em feltro. Sem princesa. Então a gente tem que pensar sempre da maneira mais lógica. Às vezes a gente fica pensando muito, achando que usar hashtag é muito difícil. Ai não, mas hashtag é muito difícil. A gente pensa demais e acaba colocando hashtags muito difíceis, muito compridas, ou então com milhões de fotos. Aí a mamãe não vai achar a sua, dificilmente ela vai achar a sua. Então a gente tem que ser muito lógico, tá? Na hora de colocar hashtag, você tem que olhar a sua foto. O que tem na minha foto aqui? Se eu fosse cliente e fosse procurar por essas peças aqui da minha foto, como eu procuraria? Como eu colocaria lá na pesquisa lá do Instagram? Como é que eu faria isso? Então é isso que você tem que fazer quando você for escolher as hashtags das suas fotos, tá? Maria, sim, a hashtag ela dá mais visibilidade, tá? Porque o cliente, quando ele entra lá na lupinha lá do Instagram para pesquisar alguma coisa, para comprar, ele escreve o que ele quer, né? Por exemplo, eu tô procurando uma Branca de Neve de feltro. Ele vai escrever lá Branca de Neve em feltro. Aí vai aparecer as hashtags que tem escrito Branca de Neve em feltro. E ele vai entrar na hashtag e vai olhar as fotos que tem lá nessa hashtag e vai entrar no perfil que interessar. Vai entrar no perfil, vai olhar se é de outro país ou se é muito longe, nananã, vai ver se o perfil é legal. Aí é aquela história de você ter o seu perfil arrumadinho para receber o seu cliente. Porque se o seu perfil não for atrativo, o cliente vai entrar no seu perfil, ele pode ver uma foto linda, né? Aí ele vai entrar no seu perfil pra olhar. Quando ele chegar lá, tá tudo bagunçado, não tem uma bio clara, não diz o que você faz, se você envia, não tem nada, não tem informação, não tem link do WhatsApp, ele vai sair fora. E ele não vai nem falar com você, tá? Muitas vezes isso acontece. Então a legenda, você vai... O que é a sua foto? O que você fez, né? Pra que serve aquela peça sua? Ou então, a pessoa que encomendou aquela peça de você te contou alguma história inusitada, né? Porque às vezes acontece. Tem cliente que adora bater papo. Aí ela te conta que aquilo ali é pra alguém. E aí conta uma história. E muitas vezes, as clientes influenciavam na minha legenda. Porque me contavam alguma história que eu trazia pra legenda do meu post. Pra quê? Pra humanizar o post. Porque as pessoas adoram história. As pessoas adoram ler histórias, conhecer as coisas. Então... é muito interessante você saber o que você tá colocando ali, né, na legenda. Pra que serve a sua peça, qual funcionalidade ela tem, o que você pode fazer com aquela peça ali que você tá postando. Só posto quando faço algum trabalho. Como mostro mais coisas pros meus clientes. Quando você não tem muita encomenda, né? Uma coisa que eu indico, porque aí você vai se aperfeiçoando no meio do caminho, é você escolher uma peça que você tá muito afim de fazer. Uma peça que você acha que, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero testar fazer isso aqui, que eu tô muito afim de fazer. Você vai lá e faz essa peça. E aí posta, tira uma foto bonita e posta, tá? Porque aí, se alguém se interessar, você já vai ter essa peça ali a pronta entrega. Aí chega alguém e fala assim, ah, quanto é que é aquela peça tal que você postou? Aí você vai passar o orçamento, mas você já tem aquela peça pronta.
Você não vai precisar refazer aquela peça. Você avisa pra pessoa, olha, eu tenho essa peça aqui, a pronta entrega e tal. Isso pra pessoa não querer mudar. De repente a pessoa quer mudar alguma cor. Então você explica. Mas assim, não faça peças repetidas, tá? Tipo, eu quero fazer uma princesa. Eu vou fazer as 7 princesas. Você pode encalhar produção, aí você pode encalhar boneco no seu ateliê. Então não faça isso, tá? Faz uma peça que você queria muito, aí vendeu, faz outra, tô sem encomenda, faz outra. Porque no meio do caminho, sabe, nesse processo aí, você vai se aperfeiçoando e você não fica parada. Porque você tá ali treinando, você tá testando coisas novas, tá treinando seu conhecimento. Então é legal, é um exercício também pra gente não ficar parada. E o nosso Instagram não fica parado, você tá sempre postando alguma coisa. Você aconselha a trabalhar com pronta entrega ou por encomenda? Eu prefiro por encomenda, tá? Eu acho mais certeiro. Mas você pode sim ter alguma opção de pronta entrega, tá? Principalmente nas épocas sazonais, assim, nas datas sazonais. Por exemplo, Páscoa, Natal. É interessante. Claro que você não vai fazer 50 peças se você não sabe a demanda que você vai ter e aí vai ficar com o produto encalhado. Mas você pode fazer, não sei, umas 5, 10 pra você vender a pronta entrega, sabe? E isso aí é legal. Eu fazia isso. Na Páscoa, eu fazia aquelas sacolinhas de colocar caixa de bombom, aquele saquinho de colocar barra de chocolate. Eu fazia isso. E eu vendia muito na Páscoa, mas muito. E eu já fazia e deixava pronto. E as pessoas perto da minha casa, conhecidos, de fora, todo mundo queria comprar. E ficava um indicando pro outro, e as pessoas entravam em contato comigo, então eu vendia muito. Então eu já deixava isso preparado. E quando você passa orçamento e o cliente nem responde mais o que dizer... Olha, é muito complicado, né? Porque primeiro a gente fica com aquela raivinha, que a pessoa não dá nem um ok. Eu acho isso... Desculpa, gente, mas eu acho isso falta de educação, né? Porque eu, quando peço orçamento pra alguém, se não estiver dentro do meu orçamento e eu não posso comprar aquilo ali naquele momento, eu agradeço a atenção da pessoa e falo que numa próxima oportunidade eu entro em contato. Eu como cliente, sou assim. Mas tem gente que acha que o nosso tempo é besteira, né? Tipo, passei um orçamento inteiro pra pessoa, a pessoa não tem a capacidade de falar um obrigado. Então é muito complicado, né? É muito complicado. Mas aí você tem que saber, será que vale a pena você continuar o contato com uma pessoa que te tratou dessa maneira? Não sei. Eu geralmente não continuava não, tá? Eu geralmente deixava pra lá. Eu só continuava, tentava envolver o cliente se ela me respondesse alguma coisa do tipo que eu falei aqui, que eu falo, né? Agora pra mim não é o momento e tal. Aí você pode oferecer pra ela um produto que tem um valor menor, mas que seja tão bonito quanto, né? Perguntar pra ela, tá, mas qual é uma outra opção que você gostaria, pra eu ver se eu consigo fazer um trabalho mais em conta pra você. Aí a gente continua a conversa, mas geralmente quando o cliente nem me respondia, eu deixava pra lá, sabe por quê? Eu pensava assim, esse cliente não é pra mim. Esse cliente não é meu, porque eu trato as pessoas com tanta educação, pra que eu vou querer uma pessoa assim pra mim, sabe? E geralmente esse tipo de cliente traz problema pra gente depois, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente fica assim chateada porque não vendeu, porque o cliente não respondeu, mas não fica não. De repente esse cliente aí ia te dar um trabalhão depois. Ia ser um problema na tua vida. Então, tipo, vá com Deus. Eu penso dessa maneira. O que devemos dar para os clientes de over delivery? Então, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer chaveirinhos, né? Você pode fazer um chaveirinho que vai se conectar com o cliente. Vou dar exemplos aqui. As minhas alunas, a Tânia tá aí. A cliente dela tem um pug, e aí o over delivery dela foi um chaveirinho de pug. E ela deu pra cliente. Com certeza essa cliente ficou apaixonada. Se eu não me engano, também a aluna minha, Renata, acho que a cliente era bióloga e ela fez um peixinho de chaveiro. Uma coisa simples, mas que conecta com a cliente. Então a cliente, quando recebe aquilo ali, não é um chaveirinho com a minha marca, vocês estão entendendo? Não é uma coisa que eu fiz 300 iguais e mandei pra cliente um chaveirinho com a minha marca. Não. A cliente vai falar assim, caramba, ela pensou em mim. Ela ouviu o que eu tava falando. Ela viu, ela pesquisou, ela olhou. Ela me percebeu, ela me notou.
A cliente vai se conectar com você. Quando a gente faz esse tipo de over delivery, que a gente faz alguma coisa que realmente vai se conectar com a pessoa, é muito mais interessante. E assim, é praticamente certeza que essa cliente vai voltar pra você. Porque ela vai se conectar contigo, ela vai falar, caramba, olha o carinho que ela teve, né? De pensar numa coisa que eu gosto, ou pensar na minha profissão, ou pensar no que eu faço. Pensar numa coisa que eu tenho, por exemplo, um bichinho, tem um gato, tem um cachorro. A gente precisa também ter essa análise, tá? E ser mais sensível quanto a isso. Ah, Ali, mas eu não posso fazer lápis, chaveirinho com a minha marca? Pode fazer. Mas isso não conecta tanto quanto um presente personalizado. Porque é uma coisa genérica que você pega ali na caixa e envia para todo mundo. Quando a gente faz essa conexão de perceber o cliente e mandar alguma coisa relacionada a ele, nossa, aquela cliente ali, certeza que o encantamento vai ser, ó, automático. Automático. E não é nada grande, é um chaveirinho, gente. Um chaveirinho. Que você vai demorar 2 horas para fazer? Um chaveirinho. Você está falando de uma peça, mas quando é centro de mesa para passar valor em quantidade? Então, centro de mesa eu fazia em tamanho menor, né? Eu não fazia o centro de mesa, eu fazia acho que com 20, no máximo 25 centímetros centro de mesa. E aí, eu na época, né, gente, há 5 anos atrás, era bem mais barato. Porque o material era bem mais barato. Era muito barato. Agora tá tudo muito caro. Então, assim, eu vendia barato o centro de mesa, eu não vendia ele caro não, tá? Mas eu não cobrava menos de 40 reais no centro de mesa. Eu acho que o centro de mesa mais barato que eu fiz foi 35 reais. Que foram os palhacinhos que eles eram pesos de porta. Eles tinham areia na bundinha, sabe? Eles tinham aquele pezinho, aquela bundinha redonda, e eles tinham areia ali. Foi o centro de mesa mais barato que eu cobrei, tá? E acho que foram 20, se eu não me engano foram 20. Então, assim, eu tava começando, igual muitas de vocês. Eu ainda tinha o quê? Eu tava no meu primeiro ano de ateliê e eu vendi. Mesmo com aquelas pessoas que vendiam a 20 reais, a 15 reais, eu consegui vender os meus. Os centros de... Vou só dar uma inteirada aqui nessa parte do centro de mesa. Centros de mesa, geralmente a gente precisa fazer peças mais simples. Você não vai botar muito adereço na peça, você não vai gastar muita coisa na peça. Por quê? Porque geralmente a pessoa compra em quantidade. Então ela não quer pagar tão caro. Então você vai ficar botando muita coisa naquela peça ali, a cliente não vai querer pagar o valor que ela tem que pagar. Porque ela vai querer comprar 10, 20 e ela vai achar caríssimo. A maioria acha, né? Porque tem cliente que paga sem chorar. Mas a maioria acha. Então você tem que pensar sempre nisso. Qual é a estrutura que você vai usar? Como é que você vai fazer esse centro de mesa? São peças mais simples, mas não é porque elas são simples que elas vão ser feias e mal acabadas, tá? Tem essa diferença aí. Exatamente, essa história de que, se eu comprar em quantidade você dá desconto? Não, gente, você não é máquina. A Clarinha acabou de falar aqui. Você não é máquina. Você não bota numa máquina e vai saindo linha assim, ó. Pá, 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 pá. Não! Você vai ter muito mais trabalho. Então parem com essa história, tá? De que se eu comprar em quantidade eu vou dar desconto. No começo, eu sei que é muito difícil. Então no começo você pegar o total da sua encomenda e dar um descontinho, mas é um descontinho, tá? Você não vai diminuir muito o valor da sua peça, não. Aí você pode ver a margem, a sua margem de lucro, a margem do que você vai gastar de material, soma isso e vê quanto você pode dar de desconto que não vai te prejudicar e que vai sobrar dinheiro pra você, tá? Também tem isso também, porque às vezes a gente dá desconto na peça e não sobra dinheiro pra você, só sobra dinheiro pra você comprar material. E aí não vale a pena, você vai trabalhar só para comprar material e o teu salário, e o teu dinheiro. Então a gente precisa saber precificar para poder saber da onde você pode tirar para dar esse desconto pro seu cliente. Pega tudo que eu falei aqui, ó, um monte de dicas, já dá para você começar e já começar bem. Já vai começar já com o pé direito. Claro, tem mais coisa para ser feito? Tem, gente, tem. Mas só isso aqui, ó, já vai começar a te ajudar a virar esse jogo aí.